Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é sobre o módulo 17, sobre a colonização inglesa na América. Então nós já estudamos a colonização espanhola na América, já estudamos grandes navegações, povos nativos, né, na América, e hoje a gente vai estudar a colonização inglesa na América, como foi esse processo da chegada dos ingleses aqui no continente americano, ok? Esse é o módulo 17 e vamos acompanhar a nossa videoaula. Espero que vocês gostem. Vamos começar. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a formação, né? Resumidamente, dessas 13 colônias inglesas. Então, a gente tem aí ao longo do século 17, né, esse processo de colonização inglesa das 13 colônias, quando a Inglaterra está muito agitada por uma série de crises, né, muitas tensões sociais, e aí essas tensões sociais impulsionam camponeses de terras a saírem da Inglaterra, né, em busca de oportunidades no novo mundo. E aí ocorrendo perseguições religiosas e problemas políticos lá na Inglaterra, muitos povos vão querer essa oportunidade nesse novo mundo, né, como é chamado o continente europeu. Então, essa aqui é uma figura, né, que mostra esses peregrinos chegando aqui na América, né, através do barco Mayflower, né, e aí eles fazem parte dessa colonização da chamada Nova Inglaterra, né, que é esse novo mundo. Mas por que aconteceu isso, né? Então, alguns fatores, a gente precisa entender alguns fatores que motivam essa colonização. Então, alguns fatores vão ser importantes para que ocorra essa colonização, né, aqui na América pelos ingleses. Então, os principais são muitos ingleses calvinistas, puritanos, batistas, quakers, né, que são religiosos protestantes. Eles fogem da Inglaterra em busca de liberdade religiosa, né, então eles são perseguidos na Inglaterra. A Inglaterra, como nós já estudamos lá na Reforma Protestante, eles têm a religião anglicana, né? Enfim, o rei determina o anglicanismo, que é uma mistura lá de alguns conceitos cristãos católicos com alguns conceitos protestantes, né? E aí esses protestantes calvinistas, batistas, quakers, alguns anabatistas também, que passam a ser perseguidos na região da Inglaterra, eles veem a possibilidade de ter uma vida com liberdade religiosa aqui nesse novo mundo, né? Um outro fator importante: camponeses são expulsos dos campos ingleses, né? Então tem muitos campos ingleses, né? E esses camponeses trabalham lá, e aí, sendo expulsos dos campos ingleses, eles buscam na América uma oportunidade de trabalhar nos campos, de cultivar, né, alimentos e terem uma liberdade econômica, né? E terem dinheiro e alimento para o próprio sustento e para o sustento da sua família. Então, esse também foi um fator importante. Um outro fator importante, né? Existiam comerciantes, né, empresários que financiavam as viagens das famílias inglesas que queriam conhecer esse novo mundo. E aí eles financiavam em troca de trabalho. Então funcionava assim: se vocês quiserem sair daqui da Inglaterra para tentar uma nova vida, né, nesse novo mundo, no continente América, vocês vão, eu posso financiar, eu pago para vocês e a família de vocês. Só que chegando lá vocês vão ter que trabalhar para mim durante 7 anos, né? E durante esses 7 anos eles tinham que trabalhar nas fazendas, né, nas terras, como forma de pagamento das dívidas. Então, como é que eles iam pagar esse investimento dessa viagem, né? Trabalhando. E aí eles trabalhavam por 7 anos no documento chamado servidão de contrato. E aí muitas famílias vieram para cá através da servidão de contrato também, e trabalharam durante bastante tempo até realmente conseguirem adquirir terras e alguma autonomia, né? Esse aqui é um selo comemorativo, né, desse período, né, da chegada dos ingleses na América. Ele é de 1620, onde desembarcam os peregrinos, né, que fogem da perseguição religiosa na Inglaterra. Acho bem bonitinho esse selo.
Aqui tem a figura desses peregrinos que chegam aqui, né? Então aqui tem esse quadro puritanos, né? Que são os puritanos. Então os puritanos são os calvinistas, aqui a gente tem os quakers, né? Como eram as famílias, eles eram muito religiosos, né? Eles vinham desse movimento protestante, lá com a reforma protestante, então assim, eles eram muito religiosos, muito rígidos, tinham uma forma de se vestir muito específica, tinham regras, né, de condutas, assim, tanto morais quanto de costumes, mesmo em hábitos familiares muito específicos. Eram comunidades muito rígidas e eles queriam viver mais independente, com mais autonomia nesse novo mundo, já que eles não se enquadravam, talvez, né, no modelo europeu, no modelo inglês, nessa ocasião. E aí, esses peregrinos que chegaram aqui na América eram, em sua quase maioria, quase totalidade, né, esses religiosos, peregrinos de religião protestante, né, cristãos protestantes. E aí, antes desse processo, né, entre 1585 e 1587, os ingleses tentam montar uma colônia na América do Norte, né, na ilha de Roanoke, na costa do Atlântico, né. No entanto, eles não conseguem, essa tentativa é fracassada, só 20 anos depois que um grupo de colonos desembarca, né, lá no estado da Virgínia. E aí esse grupo funda um assentamento, eles fazem um assentamento, é uma espécie de acampamento, né? E aí esse assentamento é batizado de Jamestown, né? E aí Jamestown, digamos que seria a primeira cidade, né? A primeira vila, né, que vem a ser uma cidade. Então, se a gente puder falar assim, qual foi a primeira cidade dos Estados Unidos, da América do Norte? Então, a primeira cidade foi Jamestown, né? E aí, a partir de Jamestown, a gente inicia esse processo de colonização inglesa na América. Então, essa aqui é uma figura, né, uma ilustração sobre esse assentamento batizado de Jamestown, né? Esse assentamento é na Virgínia. Esse aqui é um filme, né, que eu indico para vocês assistirem, é First Landing, né? E esse filme fala sobre essa viagem, né, da Inglaterra para Jamestown. E é um filme muito interessante. Tem uma série também chamada Jamestown, que é mais atual. Esse filme aqui é de 2007, tem uma série que é de 2018. Se eu não me engano, ela passa na HBO, né? Só que eu não consegui achar a classificação etária da série, né, Jamestown. E aí, como eu não consegui achar, esse filme First Land é classificação livre. Mas como eu não consegui achar a classificação da série, eu resolvi colocar aqui só essa indicação desse filme. Mas vocês podem procurar também por essa série, Jamestown, e se vocês encontrarem a classificação etária, né, vocês puderem ver também é uma dica, porque essa série Jamestown, ela inclusive é mais atual, né, porque ela é de 2017, 2018, se eu não me engano. Esse filme aqui, First Land, é mais antigo, né. Então, fica uma dica aí para vocês, um complemento de estudo também, assistir um filme. E aí, depois da chegada desse assentamento em Jamestown, né, os britânicos fundam, né, existe todo um processo, as coisas não é assim, né, automático, né, mas aqui na videoaula eu tenho que apontar, né, os principais fatores aí, desse processo de colonização e formação das 13 colônias. Então, diante disso, os britânicos fundam as 13 colônias entre 1607 e 1733, vejam bem, é um tempo longo, né, então não é uma coisa da noite para o dia, mas essa fundação das 13 colônias ocorre principalmente no litoral, né, no litoral atlântico, e é dividido em, digamos que, regiões. Então a gente tem aqui 13 colônias que são divididas em 3 regiões importantes. A gente tem aqui o sul, né, então são as colônias do sul, que são Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. Temos aqui as colônias do central, né? Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware e Maryland. E temos aqui as colônias do norte. Deixa eu voltar aqui, gente. E a gente tem aqui as colônias do norte, né? Com Massachusetts, Rhode Island e Connecticut, né?
Então são 3 regiões, essas 13 colônias são divididas em 3 regiões. A gente vai estudar agora colônias do norte, colônias do sul e colônias do centro, colônia central, separadamente, para a gente entender mais ou menos como funcionavam essas colônias, né? Então, primeiro as colônias do sul, né? As colônias do sul, Carolina do Norte e Carolina do Sul, Maryland, Virgínia e Geórgia. Praticamente, né, produziam gêneros agrícolas como tabaco, algodão, anil e arroz. Também, aqui eu não coloquei, mas também praticavam a pecuária. Essa produção era voltada para o mercado externo, né? A favorável condição climática, né, que era uma condição climática mais quente, organizou as chamadas plantations, né, que eram plantations eram os grandes latifúndios, né, grandes propriedades de terra. Então, nessas grandes propriedades de terra do sul, né, são produzido, a produção é monocultora, ou seja, é escolhida uma produção em cada região, em cada fazenda, né, para ter ênfase nesse produto. Então, as fazendas produziam, tipo, uma fazenda produzia mais o tabaco, outra fazenda produzia mais o algodão, a outra produzia mais o arroz, né? E eles utilizavam os africanos escravizados para essa produção, né? Obviamente, né? Sempre tem a figura aí do escravo para poder movimentar essa economia, né? E possibilitar, né, a sobrevivência dos demais integrantes da pirâmide social. E a região sul, ela tem uma forte desigualdade social devido a essa questão dos africanos escravizados, né? Em sua base estavam os escravos, né, que eram intensamente explorados e vítimas de inúmeros preconceitos. No topo dessa pirâmide social a gente tem a aristocracia, que é um grupo social com grande poder econômico e político, né? Eles não se misturavam ou se casavam com integrantes de outras camadas sociais, e como artesãos e camponeses, né? Ou seja, eles ficavam bem separadinhos lá, só se relacionavam entre si. É muito interessante quando a gente estuda as colônias do sul, e quando eu penso em filmes, né, com a temática sobre... Opa, vamos voltar aqui, gente. Não tanto. Quando eu penso em filmes com a temática sobre as colônias do sul, não sei se vocês já viram, né, mas eu já vi muitos filmes que falam sobre Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Geórgia, sobre a temática da escravidão, né? E assim, da questão do negro, né, e da escravidão nessas regiões, como eles foram explorados e como essa colonização baseada, né, nesse processo de exploração influencia também essas regiões até hoje, né? Então são regiões e são estados com populações em grande parte, né, que defendem até hoje, né, de alguma forma, o preconceito, o racismo, né, a segregação. E tem muitos filmes com essa temática. Vocês podem procurar se tiverem interesse de assistir algum filme que fala mais sobre essas regiões do sul, assim, é bem interessante. Aqui eu trouxe uma pintura, né, de uma fazenda sulista. Eu escolhi essa pintura de escravos porque a questão da escravidão e da desigualdade é uma característica muito forte nas colônias do sul, né, e era muito importante a escravidão para a manutenção da economia nessa sociedade do sul. Nessas colônias do sul, né, a gente tem aí a Virgínia, que é uma dessas colônias, e aí tem o batismo, né, de Virginia Dare, que é a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo, né? Então achei importante, uma outra informação importante das regiões do sul, é o batismo da primeira criança que nasce nesse Novo Mundo. Agora vamos para a colônia do norte. As colônias do norte já têm características diferentes das colônias do sul, né? Então, enquanto as colônias do sul eram formadas por grandes proprietários de terra, né, que escravizavam esses africanos para a produção desses alimentos, tinham muitas desigualdades sociais, a gente tem nas colônias do norte, né, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e Nova Hampshire, a gente tem características diferentes, né,
dessas colônias sulistas? Primeiro, o clima. O próprio clima já é uma diferença, porque o clima já é mais semelhante ao da Inglaterra, né? E aí tem toda uma agricultura diferente por conta também desse clima diferente. A agricultura que é praticada nessa região é a agricultura de subsistência. Então são aquele tipo de agricultura que é praticado para o consumo principalmente das comunidades, né? Então você produz, né, o que a sua comunidade vai precisar utilizar e o excedente você comercializa, né? Não é que não havia comercialização. Havia comercialização também, mas havia uma produção muito também voltada, né, para a própria comunidade. Eles cultivavam todo tipo de alimento, né, como milho, batata, trigo, cevada. Desenvolveram também a criação de animais, pesca de baleias, produção de carne. E eles tinham algumas manufaturas, né, que produziam ferramentas, utensílios, armas, navios, né? Essa região, a região das colônias do norte, tinham muitas florestas. Então as madeiras, né, das árvores dessas florestas eram muito utilizadas para a construção de navios. Então na região das colônias do norte haviam estaleiros nortistas, grandes estaleiros que organizavam essas expedições comerciais lucrativas e importantes, né? E aí essas expedições comerciais, essas viagens que ocorriam nas colônias do norte, propiciavam também um comércio com as Antilhas, né, que eram ilhas que pertenciam à América Central e África. E esse tipo de negócio era chamado de comércio triangular. E como é que funcionava o comércio triangular? Os colônios do norte, né, transformavam o melaço, que era o açúcar das Antilhas, em rum, né? Transformavam o melaço nessa bebida chamada rum. E aí os comerciantes do norte, usando seus próprios navios, transportavam esse rum e outros produtos também para a África. E lá trocavam por pessoas escravizadas. Então, os africanos escravizados eram vendidos para os fazendeiros, né, das Antilhas e das colônias do sul. E aí esses comerciantes lucravam com essa transação e voltavam com mais melaço para ser transformado em rum. Então era um comércio triangular porque todo mundo lucrava, né? Na verdade, esse melaço que produzia o rum nas colônias do norte, né, eles eram produzidos, obviamente, pelo trabalho escravo, né, desses africanos. Então os colonos do norte produziam a bebida, essa bebida era vendida, era comercializada com os africanos e também com os colonos do sul. E quando eles comercializavam com os africanos, eles já traziam também escravos africanizados desse negócio para poder produzir novamente esse açúcar que se transformava em rum, né? Então era um comércio que, na verdade, um ia alimentando o outro, né? Sempre através do trabalho escravo desse africano escravizado que era explorado. Aqui eu trouxe duas figuras, né, dessas colônias do norte, colônia de Connecticut e de Massachusetts. Essa gravura aqui, ela mostra o inverno, né, de Connecticut. Então demonstra que essa região realmente era bem mais fria, né, tinha um clima mais parecido com o clima inglês, apesar de estar aqui na América. E essa figura aqui já mostra o crescimento, né, o desenvolvimento da cidade. A gente tem aqui várias construções e navios, né? Também aqui é uma região de estaleiros, né, onde aconteciam as expedições também para fazer o comércio. Não só o comércio triangular, mas comércio com as regiões ali vizinhas. E a gente tinha as colônias do centro, né? As colônias do centro eram compostas por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Elas eram situadas em terras férteis com chuvas regulares. Eram colônias... Opa, deixa eu voltar aqui. Elas eram colônias que também tinham a produção agrícola, né? Elas se assemelhavam muito às regiões do norte, né? Eram muito parecidas. A diferença das colônias do centro para as colônias do norte, principalmente, era a questão da grande diversidade cultural que existia ali, né? Era uma população cosmopolita, né?
heterogênea, ou seja, era muito misturada, formada por ingleses, escoceses, suecos, alemães, holandeses. Então, as colônias do centro, elas tinham essa característica da diversidade, né? Desse intercâmbio cultural muito grande ali. E a gente percebe hoje, né, que Nova York, principalmente, né, dessas cidades, é uma cidade que realmente ela traduz muito bem essa visão cosmopolita e heterogênea. E hoje não só de europeus, né, mas assim, de pessoas de toda parte do mundo. Nova York é uma cidade que hoje respira todas as partes do mundo, tudo se concentra ali. Né? Então, já na formação das 13 colônias, ela já tinha essa característica, né, da diversidade, enfim, de ser bastante heterogênea, de ter muita gente diferente ali. Essa aqui são duas gravuras das colônias do centro, né? Essa aqui é uma gravura de Nova York colonial, claro, né? Imagina, Nova York hoje está bem diferente. Mas assim, a gente conhece muitas figuras, né? Todo mundo já viu alguma imagem, alguma figura sobre aquela Empire State, enfim, a grande o comércio, né, a grande metrópole nova-iorquina. Então eu quis trazer uma coisa assim mais vintage, digamos assim, né, mais antiga, para vocês perceberem como era diferente, né, óbvio que era muito diferente. E essa aqui é uma gravura de Nova Jersey, né, com a população local de Nova Jersey. Nova Jersey já era um pouco mais rural, né. Bom, como é que era a organização política dessas colônias? As colônias, elas tinham uma autonomia, né? Elas tomavam suas decisões sem a necessidade de consultar o governo metropolitano. O governo, né, inglês, ele só escolhia o governador, né? Ele escolhia o governador de cada região. Principalmente na região sul, né, que era a região de maior interesse econômico. A região sul produzia muito, né, por conta do trabalho escravo, se produzia muitos alimentos. Então, essa região precisava de um controle maior lá do colonizador, digamos assim, da metrópole, né. E aí, nessa região, eles faziam questão, né, de escolher quem seria o governador. Mas na região norte e no centro, e principalmente no norte, que não oferecia assim, tantos atrativos econômicos, né, financeiros, eles já tinham mais autonomia, então eles podiam fazer tudo. Escolher o governador, escolher a forma de administrar, de governar, eles tinham autonomia, né? E esse tipo de autonomia que a Inglaterra dava para essas regiões do norte, principalmente, né, era chamada de negligência salutar, ou seja, eles negligenciavam essa administração, né? Era uma coisa saudável para a relação deles, porque enfim, essas colônias não produziam tanto assim, então elas podiam se auto-administrar. E, na verdade, essa negligência salutar aí vai ser, e a gente vai ver em módulos posteriores, vai ser importante também para o processo de independência, né, dos Estados Unidos. Então, essa relação de deixar e dar mais autonomia, né, para essas regiões vai influenciar, de certo modo, e muito, de uma forma muito importante, né, para a independência, de uma certa forma, para a independência dos Estados Unidos, né. Mas a gente não vai ver isso agora, tá? Agora a gente está cuidando só da formação, né, da fundação das 13 colônias. Então, vamos continuar. Bom, tem algumas considerações que eu acho que são muito importantes. Eu já falei aqui na aula, mas eu quero reforçar porque, assim, são pontos chaves, importantes para a gente entender, para a gente amarrar essa teia e entender bem essa aula sobre a formação das 13 colônias. Que são o quê? Primeiro, a gente tem que saber quais são os fatores responsáveis pela colonização. Por que se iniciou essa colonização nas 13 colônias? Então, principalmente, muitos ingleses, né, que fugiram para as 13 colônias buscavam liberdade religiosa. Muitos camponeses foram expulsos dos campos ingleses, né? E aí eles queriam uma vida nova também nesse novo mundo. Desejavam começar uma vida nova nesse novo mundo. E muitos comerciantes, né, eram atraídos para essas oportunidades de negócios. E muitos comerciantes, inclusive, né, faziam aquele contrato com as famílias que desejavam, né, conhecer esse novo mundo.
E aí naquele contrato eles obrigavam essas famílias a trabalhar durante 7 anos para pagar as dívidas das viagens, né? Então, basicamente, esses fatores aí impulsionaram essas pessoas a irem, né, para a América do Norte. Então, a América do Norte recebeu muita gente, principalmente por conta disso. Uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer nessa aula são sobre algumas diferenças importantes da região do Norte, do Sul e do Centro, né? Então, assim, a região Norte era dominada por pequenas e médias propriedades. Tinha mão de obra livre e economia de subsistência. Eles eram, né, mais independentes. A região Sul, onde tinham grandes propriedades, onde tinha muita escravidão, muita mão de obra escrava, a economia de exportação de produtos primários era voltada para o mercado externo, para o mercado de fora. Então, eles produziam muito para os europeus, principalmente. Já as colônias do Centro eram muito parecidas com as colônias do Norte, mas tinham essa grande diversidade étnica, diversidade religiosa também, né, devido à imigração de vários povos da Europa para a região do Centro. Então, basicamente, a gente vai entender qual é a diferença de uma e da outra. Essa. Todos praticavam agricultura e pecuária, mas o Sul era mais escravocrata, o Sul era a região onde tinham grandes propriedades, se produzia bastante, né, através da mão de obra escrava, e o Sul era muito interessante, né, para a metrópole inglesa. O Norte tinha mais autonomia, né, tinha uma vida mais voltada, enfim, para as necessidades daquela comunidade, e a sua produção era voltada mais, né, para a comunidade, né, e através da economia de subsistência. E o Centro também parecido com o Norte, mas tinha essa particularidade com relação à grande diversidade étnica, como eu expliquei para vocês, né, na telinha anterior, que isso vai determinar, inclusive, a questão de Nova York, né? E Nova York vai ser, durante todo esse processo de colonização, cada vez mais eles vão receber imigrantes de vários lugares, e recebeu aí ao longo, mesmo depois da independência dos Estados Unidos, sempre veio recebendo imigrantes de todas as regiões. Por isso que hoje é a capital mais cosmopolita do mundo, né? A capital do mundo. E não é à toa por isso, porque tem todo tipo de etnia, né? E de culturas diferentes, né? O intercâmbio é muito grande ali. Uma coisa importante, né, que a gente não pode esquecer, é que a colonização inglesa, sobre os povos nativos, elas tiveram consequências importantes, né? Os ingleses, eles, para poder ocupar esses lugares, obviamente, eles desrespeitaram muitas sociedades indígenas, né? Então, muitas aldeias foram massacradas, populações, eles impuseram seus valores culturais, eles obrigaram muitos povos nativos dessas regiões a serem catequizados pelo cristianismo. Nós já estudamos isso em módulos anteriores, né? Quando a gente estudou os povos nativos da América, como foi esse processo nesse embate da colonização na América e a expulsão e a dizimação desses povos indígenas nessas regiões também. Então, assim, foi todo tipo de colonização, todo tipo de dominação de território tem um preço, né? E normalmente quem domina, né, para a colonização, para a exploração, vai ou escravizar esse povo que já habitava ali, ou dizimar, né? E é claro que a dizimação pode ocorrer de várias formas, né? Tanto levando doenças para essas pessoas, porque não tem contato ainda com aqueles povos, como através da escravidão, né, do trabalho forçado, ou até mesmo do extermínio mesmo, daqueles que se revoltam e se rebelam contra o trabalho e contra aquela forma de dominação, né? Então, essas considerações é que eu acho importantes para a gente poder fechar essa questão da formação das 13 colônias da América, porque uma coisa precisa da outra para a gente entender. A gente tem que entender como esse pessoal chegou aqui, né, como esses ingleses chegaram nessa região e por que chegaram. A gente tem que entender essas regiões que se formaram, como elas se comportaram, e a gente tem que entender né, o que aconteceu com esses povos nativos que estavam aqui, né, na chegada desses
desses colonizadores. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Essa é mais uma aula. Eu sempre falo isso, mas vou falar de novo. Eu peço que vocês leiam a apostila, façam os exercícios, né, da apostila, porque aí, quando vocês assistirem a aula ao vivo, vocês podem tirar as dúvidas, né, podem ver se vocês entenderam realmente tudo. Aconselho a vocês consultarem mesmo, pesquisarem. Tem muitas videoaulas na internet interessantes, né? Nos roteiros de estudo, eu sempre indico, né, videoaulas legais para vocês assistirem. Então façam isso, estudem, vamos ter paciência. Em breve a gente vai poder se reencontrar, matar a saudade. E até lá a gente não pode ficar sem o nosso conteúdo, né? Eu sei que é diferente, a gente está tendo que se adaptar, a professora aqui também está tendo que se adaptar. Também é uma coisa nova para mim, mas assim como é para vocês, óbvio, mas é algo que é aprendizado, né? Tudo na vida é aprendizado, isso aqui também é um aprendizado. Nós vamos passar por isso tudo e vamos poder nos reencontrar para poder compartilhar pessoalmente esse conhecimento, né? E podermos conversar mais também sobre, inclusive sobre o que a gente fez, né, durante esse período, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.